né? Se eu falar aqui vai gerar polêmica. Casamento, ele também eu sinto aqui fertilidade. Em dezembro, ele pode se retirar, ele pode estar mais na dele, possa ter feito ali, sabe, assim, por debaixo dos panos. Eu vejo desapego, assim, sabe, de coisas materiais. Que pode ser sim uma separação. Questões na justiça, ele pode também, além da questão da justiça, ele tem conquistas aqui. De qualquer forma, eu vejo esse homem abandonando alguma coisa. Eita, Rodolfo! E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Oráculo Além da Matrix. Essa temporada a gente vai abrir com previsões anuais dos famosos. Isso significa que eu vou fazer uma previsão para cada famoso do mês atual até o mês do próximo ano. E no caso do Rodolfo, que já é da casa, né, o Rodolfo e os seus fãs, obviamente, vamos fazer uma previsão então, a partir desse mês, que é o qual eu tô fazendo a previsão, de outubro de 2023, e ela é válida até 2024, tá? Outubro de 2024. Essa é a validade dessa previsão, tudo que vai ser falado aqui. A gente vai abordar as principais áreas da vida dele e depois a gente vai detalhando aqui o que de mais importante vai acontecer. E eu abro aqui com a carta do Hierofante, que é a energia principal, é a energia geral que vai se manifestar durante esse período de um ano. Vai permear muitas áreas da vida dele. É como se fosse o carro-chefe. Mas qual é o significado, então, dessa energia geral que vem através dessa carta do Hierofante? Primeiro, a gente sente aqui como o Rodolfo se conectando com algo maior. Podendo ser com um retiro espiritual, um mestre xamânico, seu mentor, alguma experiência, uma busca maior que vai se apresentando aí para ele durante esses meses. E aí o que acontece? Essa energia não é só de captar, mas é de passar alguma mensagem, seja através de sonhos, mas é algo mesmo que do além. E aí ele quer passar para essas pessoas. Pode ser que ele conte que teve algum sonho, pode ser que ele fale sobre essa experiência vivida aí através de um retiro, de falar com algum sábio. Também tem energia paternal, né, do pai dele, ou até mesmo ele, né, podendo vir a ser pai, porque isso vai estar bastante presente. Tá ele aqui sendo o centro das atenções, mas principalmente ele fazendo essa conexão das pessoas com algo maior. Como é que isso se dá? Através dele falar, através dele expressar e querer que as pessoas sintam o que ele está sentindo, percebam o que ele está percebendo. Como aquela pessoa que acaba de se converter e vai pregar, né? Quer sair pregando para todo mundo. É mais ou menos isso aqui. E aí eu vou ver aqui qual a área que vai se manifestar isso para a gente ter mais clareza. Principalmente, como eu falei, na área da comunicação, na área da expressão, tem a ver com retiro. Tem a ver com retiro, sim. É possível que ele fique um pouquinho mais distante em algum período. E aqui tem muito a ver com igreja, né? Pode ser até mesmo também pensando em questões burocráticas, porque o Hierofante traz também esse contexto. A questão de fazer as coisas certinho, aí ele dá uma parada para refletir, talvez um descanso, para que ele possa tomar alguma decisão. Se houver alguma separação aqui na área do relacionamento, que a gente ainda vai falar sobre a área do relacionamento, é como se ele quisesse se recuperar de uma dor, de alguma ferida, porque pode surgir, inclusive eu já vejo aqui lá para o mês de outubro de 2024, ou seja, lá para o finzinho da validade dessa previsão, uma finalização. E é algo que termina, um ciclo que se conclui. Então, isso aqui que é dele trazer essa coisa mais do alto, de Deus, de como você queira, do universo,
ele trazendo para dentro dele para poder se manifestar. Então são decisões mesmo que ele toma, até mesmo, não, eu tenho que tirar férias, eu tenho que parar para pensar no que eu vou fazer. Mas tem muitas, eu vejo igreja, sabe? Eu vejo algo relacionado à fé. Vamos então para a área do amor. Então a gente já vai abrir aqui, eu tô fazendo uma roda aqui anual para ele, né? A gente vai começando a falar desse mês de outubro agora. Nesse mês de outubro, o Rodolfo, ele vai ter que tomar decisões sobre relacionamento, sobre o que ele quer realmente da vida dele, como é que ele vai levar esse relacionamento adiante, se tá bom. É como se ele fosse refletir. Aqui também pode falar de viagens românticas, viagens de lua de mel. Também eu sinto aqui, inclusive na energia, né, da parceira dele, uma energia assim de fertilidade. Então pode ser que haja aqui, inclusive, um pensar assim, putz, será que tá na hora de ser pai? Será que eu quero isso? Como seria esse caminho da paternidade aí? Com algumas dificuldades. A dificuldade dele é justamente de ter alguma coisa mais nessa situação de relacionamento, principalmente também nesse mês de outubro agora de 2023. Por quê? Porque ele também tem uma pitada, sabe assim, um pezinho em outro mundo. Que mundo é esse, né? Bom, é um mundo onde ele tem outras opções, é um mundo em que será que ele vai estar se fechando para outras oportunidades com outras mulheres em volta dele? Será que eu ainda vejo isso, sim, muitas leituras do Rodolfo eu já vi, esse medo de errar de novo. O medo de trair, né, dessas coisas todas, e ele vai ter que tomar cuidado nesse mês de outubro mesmo, porque vai ter bastante tentação. Lembrando, gente, que aqui o objetivo do canal é abrir a mente das pessoas, trazer mensagens de fora da Matrix, falando de coisas da Matrix, mas trazendo uma visão de fora da Matrix. E aqui eu vou falar para vocês qual seria uma visão, então, fora da Matrix. Não existe isso de homem ser tentado por mulher e vice-versa, tá? Quando eu falo de tentação de fora, obviamente, ele enxergando, porque mulher bonita existe em todo lugar. E aonde ele convive, na arte dele, na profissão dele, tem muito mais. Não só bonita, mas interessante também. Parte dele de ter essa sensualidade, essa atração. E aí, o que ele vê de fora, conecta. Deu para entender? Autorresponsabilidade, responsabilidade dele. Então, ele pode vir, sim, a se sentir atraído por alguma outra pessoa aí. Por quê? Porque tá na energia dele. Isso não significa que ele vai cair em tentação. Significa que ele vai ser tentado por ele ser essa pessoa de forte impulso sexual, de estar sempre pensando que pode haver algo mais, pode haver sempre uma oportunidade melhor. Isso paira aqui na energia dele. Lembrando que isso é a leitura de cartas. E eu acredito que só tá aqui quem acredita, né? Pelo amor de Deus. Vamos então para o mês de novembro de 2023. E a gente também vai entrar na parte aqui de profissão. Bom, na profissão do Rodolfo, eu já tirei aqui algumas com os arcanos maiores, já fiz aqui a seleção das cartas principais. Na área profissional do Rodolfo, existe aqui 2 caminhos. Pode estar muito mais aí no mês de dezembro evidente. Como assim? Ele pode apresentar um pouquinho de responsabilidade, tá? Então, pode parentar, principalmente para quem trabalha perto dele, para a equipe, que ele não tá muito nem aí, que ele tá meio que desleixado, seja com parte visual, seja com redes sociais, seja com o que ele fala, seja com como ele se mostra, como ele se revela, como ele canta. Sabe assim, é o que pode parecer para as pessoas, porque isso vem de uma consequência, que aí eu quero falar do outro lado disso. Por que isso?
se manifeste assim? Por que as pessoas vão entender que é irresponsabilidade? Pode sim ser irresponsabilidade, tá, gente? Por exemplo, atrasos de compromissos, pode falar uma coisa e depois desdizer aquilo que ele falou, pode falar coisas sem pensar se vai machucar ou não. Isso pode ser em qualquer parte aí da área profissional dele, tá? Porque ele tem uma ampla gama aí, ele tem negócios e também tem a arte, que é a arte de cantar. Aí tem fazer shows, fotos e blá blá blá. Então, você pode esperar aí algum atraso de show por causa dele, alguma forma dele cantar ou desafinar. Eu vejo ele, o motivo disso, que é o outro lado que eu quero dizer, que ainda não falei, é como se ele quisesse experimentar. Na profissão, eu vejo o Rodolfo tentando se desapegar, reiniciar, recomeçar, sabe, do zero, aprender algo novo, mudar e sair e arriscar. Eu vejo ele se arriscando. É por isso que parece que ele tá fazendo algo que algumas pessoas ficam lá, olha, Rodolfo, pode ser até os fãs querendo alertar, querendo que ele faça de uma forma que ele fazia antes, mas na real é que ele não tá nem aí, sabe? Principalmente esse mês de novembro, mas isso pode se manifestar em outras áreas ou em outros meses, tá? Desse período de um ano, porque há uma busca aqui que começa a tocar nele, a ativar uma busca espiritual, uma busca de uma nova visão de consciência. É como se ele começasse a perceber algumas coisas que ele começa a não ficar ali mais de acordo com coisas que ele ficava antes, não concordar. E aí na área profissional essa é a expressão, né, dele, a expressão de jogar tudo pro alto, em algum negócio, não querer muito estar participando de reuniões, não quer saber de formalidade, quer recomeçar, quer arriscar. Esse é o ponto aí na profissão dele. Pode ser que ele venha até querer fazer alguma coisa diferente de que ele fazia antes. E aí o pessoal não entender nadinha disso. Eu vejo ele muito impulsivo nesse ponto. E até mesmo como se fosse uma criança, meio infantilizado, talvez. Deixando que a essência dele fale mais alto. E essa essência a gente fala de... É como se fosse aquela energia da criança, a criança não sabe muito, mas ela tá lá fazendo, tá brincando, tá falando. É mais ou menos isso que acontece aqui na área da carreira dele, tá bom? Para dezembro. E como é que ele se expressa durante esse período aí de um ano? Sabe, tá muito forte aqui ele largar alguma coisa para entrar em um processo até de introspecção, pensar, refletir, visitar os sonhos dele, principalmente sonhos que ele ainda não realizou. Em dezembro, ele pode se retirar, ele pode estar mais na dele e também ele pode estar mostrando uma coisa que ele não é. Como é que isso pode ser? No trabalho, como pode ser também no relacionamento. Pode estar mais romântico, mais apaixonado, pode estar desiludido também, tá? Vamos ver aqui. Isso tem a ver com a expressão na carreira dele, o mental dele, ele vai estar mais reflexivo. Então a gente espera um filósofo, né? Um Rodolfo meio filosófico, poeta, tomando decisões, querendo tomar decisões com base talvez até no inconsciente dele. Então pode ser que sejam, inclusive, decisões padronizadas, repetitivas, que tá no inconsciente dele, que nem ele se dá conta. E tem até a energia, mais uma vez aqui, de uma criança, de uma pessoa jovem. Podendo ser a energia dele, que tá mais assim, sabe, infantilizada, que aí a gente vai pegar do mês de outubro, ainda se manifestando no mês de novembro, se manifestando para o mês de dezembro. Então aquela energia mais infantil de novembro também vai influenciar essa energia de dezembro, aonde ele tá buscando alguma coisa que nem ele sabe o que é. Ele vai perceber também, o Rodolfo, que ele tá indo para uma direção diferente do que ele quer. Por pressão de pessoas de fora que julgam ele,
mas ele ainda tá aqui no mês de dezembro refletindo. E aí pode ser que haja um corte, pode ser que ele queira se libertar de algo. Vamos ver o baralho cigano pra gente ter mais um detalhe aqui sobre essa expressão. Por que essa expressão tá dessa forma aqui? Língua afiada, mas ao mesmo tempo ele tá pensativo. É, a questão da fidelidade, das amizades, pode ser que seja isso também. Então pode vir à tona algo que ele possa ter feito ali, sabe, assim, por debaixo dos panos. Pode ser trocas de mensagem, pode ser que ele venha a trocar mensagem com amigas, pode ser que haja aqui uma desconfiança também. Tem esses dois lados, tá, gente? Tem tanto o Rodolfo aqui podendo se comunicar com pessoas, com amigas, mas também pode ser ele recebendo mensagens e pensando sobre isso. Alguém flerta com ele. Como também ele pode estar com ciúmes. Em que isso impacta? Ciúme. Ciúme são as duas coisas aqui. São duas coisas aqui. Ele vai estar ciumento, mas porque isso está refletindo, foi o que eu vi aqui. Por isso que eu estava em dúvida. Por quê? Porque isso está refletindo algo dentro dele. Ao mesmo tempo que o Rodolfo tem uma certa atração, alguma coisa balança ele, vinda de alguém de fora ali, da mesma forma, ele julga que a outra pessoa tenha e que aconteça com a outra pessoa, parceira dele. E aí rola aquele ciúme e aquela cobrança. E também uma sensação de culpa. Por isso, quanto mais cobra, mais se sente culpado. Porque, afinal de contas, eu faço o mesmo. Pode também ter a ver com amizade, alguma parceria que ele tem ali, que ele tem essas dúvidas, essa desconfiança também. O que do externo influencia? E também a gente vai ver o mês de janeiro de 2024. Janeiro de 2024 e o que do externo influencia? Fala de viagens, como se ele fosse fazer alguma viagem, nessa viagem ele percebesse alguma coisa, e também como se a energia das outras pessoas influenciasse a energia dele e ele precisasse se conectar mais. Aqui ele pode sair do desequilíbrio por causa da energia de outras pessoas, porque você percebe aqui no mês de janeiro o Rodolfo tentando associar, né, fazer essas duas balanças aqui entre a carreira dele e a relação dele, o coração dele, relação com a parceira dele, tentando se equilibrar, buscando talvez uma orientação de fora. E aqui tem também muito forte a parte espiritual, que influencia ele, podendo ser um mentor, como se ele estivesse sendo guiado e inspirado a tomar decisões. Então, tudo que vem de fora, principalmente a nível de viagens, que vai fazer com que ele tome consciência, ele se desperte e aí ele tenha inspiração para fazer uma música, ele tenha vontade, inclusive, ele vai estar bastante fértil, então é possível que ele esteja buscando uma resposta de cima, de fora, uma confirmação espiritual para que ele talvez seja pai, gere, né? Porque tem muito essa decisão aqui se prolongando para ele. Ações que ele vai tomar, novos inícios na vida dele, a vida dele emocional que vai impactar a carreira dele. Então, no mês de janeiro é o mês onde ele pode iniciar algo em algum outro lugar, durante alguma viagem, onde ele recebe talvez uma mensagem do além, uma nova inspiração para uma nova música, né, ou um novo trabalho aí. Mas isso realmente está mais ligado à espiritualidade, tá? Então, mês de janeiro ele está mais assim, conectado espiritualmente e tentando equilibrar emocional e material. Nós temos aqui o mês de fevereiro,
que também ele vai falar sobre o interno do Rodolfo. Então é engraçado, né? Porque desde o início aqui, do começo aqui da leitura do Rodolfo, da previsão dele, eu falo que o Rodolfo, ele vai ter uma tendência a se fechar, a ir fazer uma busca espiritual, a amadurecer, a buscar uma resposta dentro dele, que ele tenha certeza que é isso que ele quer. Então, no mês de fevereiro, é um mês que ele pode se sentir só, ou ele prefira até ficar só, ele se retire mais do barulho, tá? Ele fique mais distante. Esse mês de fevereiro pro Rodolfo tá assim, né? Gritando. Por quê? Porque dentro dele, internamente, ele quer ficar só. E aqui pode afetar, sim. Pode afetar a carreira? Pode afetar a carreira. Pode afetar o emocional. Vou até confirmar aqui em que área isso vem afetar. Eu vejo desapego, assim, sabe? De coisas materiais. Pode ser repensar sobre alguma perda material que ele teve, mas tem aqui ele querendo talvez avançar para alguma área aí material, podendo ser, sei lá, ter filho, casa com outra pessoa, dividir as coisas dele com outra pessoa, e aí ele vai para dentro. E também é um mês, né, fevereiro de 2024, apesar de que quando a gente fala de pessoas que fazem sucesso, né, que financeiramente estão bem, a gente não sabe exatamente, a gente não é contabilista desses famosos. Então eu vejo aqui um cuidado que ele precisaria ter nesse mês de fevereiro de 2024, porque ele pode ter uma perda financeira bem grande aí. Vou abrir um baralho cigano aqui pra gente clarificar. Ó, aqui tem uma mulher que pode ser sim uma separação, tem a ver com mulher, e que pode ser sim uma separação, tem a ver com mulher, e que ele pode ter perdas nisso. Então, ao finalizar um processo aí, pode ser que ele sinta, pode até que não tenha a ver com dinheiro, mas ele vai sentir como uma perda material, preferindo ficar só. Então pode ser que seja um afastamento até que ele tenha em fevereiro de 2024. Pode ser que ele tenha um afastamento. Caso ele ainda esteja se relacionando, é bem possível que haja aqui ou um afastamento, ele vai querer ficar só, ou ele tenha que ajudar alguém com quem ele se relaciona. Mas é muito forte aqui essa questão de talvez seja um fardo, talvez para ele ter um compromisso com alguém pode estar sendo um fardo. E ele esteja se sacrificando o outro lado dele, para ele poder estar em um relacionamento, porque aparentemente para a sociedade isso é legal. E também pode ser que seja até um sonho dele, mas, né, seria legal, eu já tô nessa idade, eu tenho que casar, tenho que assumir uma mulher, tenho que parecer séria, não sei o quê. Poxa, fulano tem, eu acho tão bonito. Só que isso, no inconsciente dele, pode ser que nem seja pra ele, pode ser que... E aí é uma briga interna entre o que ele quer, que ele acha que ele quer, o que ele verdadeiramente a alma dele queira. Que aqui parece que no mês de fevereiro, isso para ele começa a pesar mais, aonde talvez seja melhor ou se afastar para pensar um pouco ou realmente aceitar essa finalização, desapegar disso. Então, mês de fevereiro de 2024, aqui a gente percebe essa necessidade de desapegar, que por mais que ele não termine nesse mês de fevereiro, meu amigo, isso vai estar aí nesse período de um ano. Muitos assuntos aqui, entre ter filho, entre casar, ter essa parte burocrática, oficializar esse relacionamento, entre ter ali umas tentações, ceder ou não ceder.
dar um tempo de um relacionamento para que eu possa ver mais o que tem para mim, o que tem de possibilidade. E finalizações, fim de ciclo, separação. Então, tudo isso aqui nesse período de outubro de 2023 a outubro de 2024, como se fosse uma montanha russa aqui. Vamos então aqui para ver quais desafios que ele vai estar enfrentando. Já vê aqui, né? Eu pedi assim, desafios ou karma, né? Que ele vai viver nesse período. Veio justamente a carta que representa, né, o karma. Ou seja, tudo isso que ele está vivendo é realmente um ponto alto do processo dele karmático. Esse processo que ele está vendo, que eu relatei aqui, os principais, é realmente onde ele tem que ainda voltar em coisas do passado, ainda ter uns baixos sim nessas áreas, para ele entender um processo de aprendizado, um processo de superação, de amadurecimento. Aqui no mês de março, ele vai ter aí, talvez, já que ele vem de um processo mais baixo, assim, né, onde ele vai estar, pode ser que ele comece a mudar, as coisas comecem a mudar para ele, a melhorar para ele. Mas, como desafio aqui, pode ser que o que acontece aqui com o Rodolfo, por que algumas situações se repetem na vida dele? Principalmente os problemas, as partes mais difíceis, porque ele ainda tá com a cabeça dura ou coração duro para esse aprendizado. Da falta amadurecer e passar de novo, repetir de novo essas situações, tá? Área financeira, tudo que diz respeito à parte material, à independência financeira. Então pode ser que isso que ele passe no mês de fevereiro de 2024 e que vai ter, né, um ponto alto aí nesse período de um ano, é ter que repartir talvez algo com alguém. Putz, pensar que ele poderia estar muito melhor financeiramente se eu falar aqui vai gerar polêmica. Então eu não vou falar essa parte. Mas não é sozinho aí. Ele sofre dificuldade financeira porque as coisas precisam ser repartidas entre muita gente. Então ele queria estar melhor financeiramente, é o que as cartas revelam, tá bom? É o que eu vejo nas cartas. Acontece aqui esse impacto. Então, fevereiro, março, impacto financeiro ou alguma coisa também mais relacionada à parte material. Seria divisão de bens, seria partilhar um negócio, sociedade, ou até mesmo ele perder. A palavra é prejuízo para o mês de março. Novamente, ele precisa de outras pessoas para que alavanque aí essa parte financeira. Então é onde ele encontra mais desafios. Tudo aquilo que ele deseja realizar, concretizar. Também pode ter a ver, caso haja aí planos para casamento, é um exemplo, tá? Do que é essa dificuldade material também. Caso haja planos de casamento, é onde tem um pouquinho de contratempo ali por falta, né, de recursos, por gastos, né, por ser muito alto aí esses custos para ele. Coisas que podem custar muito dinheiro, a tendência aí desse mês de março. Bom, então a gente vai aqui para as conquistas e o mês de abril. Em relação a conquistas, a tudo aquilo que ele deseja realizar, aí esse mês de abril já parece que ele consegue. Ele consegue fazer com que as pessoas trabalhem a favor dele, com que as pessoas atendam às necessidades dele da forma como ele quer. Então ele tá mais assim, eu não diria influencer, né? De influenciador, ele tá mais para conseguir convencer, tá?
E aí as pessoas vão estar mais dependentes dele do que necessariamente ele depender. Então, é como se o jogo fosse virar no que diz respeito a questões mais concretas, mais materiais. Também esse mês de abril é um mês ainda maior para tentação. Então, aqui coisas que podem se tornar um vício, né? Até mesmo a parte sexual. Vou aqui trazer mais esclarecimento sobre essa energia aqui com a carta do diabo para o mês de abril. Casa, tá? Então pode ter a ver com construção, querer construir algo mais sólido, a parte mais estrutural da vida dele. Então, é como eu falei, as pessoas à sua volta acabam dependendo mais dele. Tudo que diz respeito ao círculo onde ele anda é onde ele parece se sentir mais, onde ele vai esclarecer também muitas coisas. Eu vejo aqui também uma vontade de se libertar. É como se ele quisesse que as pessoas fizessem as coisas mais do jeito dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma clareza de onde ele quer, digamos, amarrar o bode dele. Eu nem sei se existe essa expressão. Mas eu vejo aqui uma necessidade em apressar também as coisas. Como eu falei, tendência a querer que as coisas aconteçam, que funcione do jeito dele. Então, se aqui ele não conseguia realizar ali os sonhos dele, os desejos dele, aqui ele consegue realizar os desejos dele. Muito mais se apressar. Então, é como se a língua dele tivesse no mês de abril mais afiada para dizer o que ele quer. E muitas vezes pode parecer mais agressivo, mas é sempre na tentativa do melhor para ele, para os dele, para quem está ao redor dele, podendo ser para dar algo à família, para suprir alguma necessidade. Como eu falei, a tendência é que venha alguém ou apareça alguém que precise dele, e aí ele vai ter que ajudar, apressar as coisas. Eu vejo ele apressando as coisas para ele realizar um desejo dele, ajudar pessoas à volta dele, ao mesmo tempo um pouquinho agressivo, porque ele quer as coisas aconteçam na marra, até por essa falta de paciência aí que ele passou no mês de março, as coisas foram só contratempo, do jeito que queria não aconteceu, e aí no mês de abril parece que ele quer forçar a barra. No que diz respeito à saúde, durante esse período aí, entre outubro de 2023 a outubro de 2024, lembrando que tudo isso aqui tem a tendência de acontecer durante esse ano. São as principais coisas que podem acontecer. Até que, no que diz respeito à saúde, eu vejo ele bem. Mais uma vez apontando aqui para fertilidade. E quando eu falo fertilidade, gente, é também na parte, né, de, obviamente, cuidado, aquela coisa assim, tipo, tem mais a energia da paternidade, da maternidade, tá ali pairando. Tem época e fase que tá mais assim. Então, nem sempre quando as mulheres estão, né, nessa fase, que é mensalmente, que tem ali, não quer dizer que aquela energia da fertilidade tá pairando, né? Então, vai ter sempre uma fase que vai estar mais propícia no que diz respeito à paternidade para ele, vai estar ali aquela energia. Tanto que depois, né, eu já vou dar um spoiler aqui da parceira dele, que também tá nesse processo. Então, se até aqui ele não tiver com a parceira atual dele, né, com quem ele tá, ele já tiver separado, qualquer pessoa que ele ter ali um encontro mais íntimo, pode dar ali pode acontecer de engravidar e tudo. Entre maio e junho, tá muito fértil, tanto para ele quanto para ela. Então, existe sim possibilidade engravidar alguém engravidar dele. Não vou cravar, tá, gente? Não vou cravar isso, porque não é o objetivo da leitura. As minhas leituras, essas com previsões anuais, é para trazer mesmo a energia geral. Se acontecer, pois bem, né? Mas eu não vou aprofundar nisso aqui, porque nem é o foco da minha leitura. Ainda falando sobre a saúde dele, né, durante esse período aí de um ano, obviamente,
algumas questões mentais, onde ele pode ter momentos de dúvidas e que pode chegar assim a ficar um pouco deprimido, mas também agressivo, ansioso, muito mais essa coisa até da ansiedade, momentos também de choro, de alegria, de dúvida, talvez por um resultado. Então, eu diria assim, prestar, se fosse meu cliente, a atenção na parte do sistema urinário, teria também que dar uma investigada aí, fazer uns exames médicos, nada que não tenha solução. Eu vejo ele até bem aqui, no que diz respeito à saúde, há um cuidado, obviamente, com a mão, movimentos repetitivos, alguma coisa ali, pode faltar força, até para segurar o microfone, né? Alguma coisa nessa mão aí dele, ou no braço direito. A perna do lado esquerdo pode ter a ver também com aquela coisa que ele tem da coluna. Pode ser que precise gravar sentado, ou fazer um show mais sentado, ou descansar mais um pouco. Mas de qualquer forma, é mais mesmo aqui uma questão de cuidado, pequenas coisinhas ali. No geral, eu vejo que tá tudo bem para ele. A questão da autoestima, algumas vezes vai e volta por conta da ansiedade também. Essa questão que eu falei de ter que investigar em algumas coisas. Mas como eu falei, tudo aqui na área da saúde para ele parece ter solução, coisas que ele resolve tranquilamente. Então, indo para o mês de junho, esse foi o mês de abril que a gente falou, essa tendência aí acontecer. Ou questões também com a mãe dele e tal, ter que ajudar a mãe dele, enfim, ou até mesmo a parceira dele, nessa questão que eu falei aí de investigar alguma coisa relacionada à fertilidade. Podem ser tratamentos também de fertilidade, isso tá no ar aí. A parceira dele, ela tem uma tendência nesse mês de julho, ou durante esse processo aqui também, né? Ele, como eu falei, ainda vai estar nessa coisa da fertilidade, mas às vezes pode ser que eles tenham esse período aí, dificuldade em se comunicar um com o outro. Coisas que não estão muito claras no que diz respeito ao amor. Então, pode ser que haja alguma desconfiança ainda aqui nesse período, sabe, no mês de junho. Buscar informações, tentar se aprofundar mais em algumas coisas aqui com relação à parceira dele, certo? E aquela coisa, se não for ela tá grávida, pode ser também o desejo dela de realizar, mas ela não consegue talvez expressar isso. Alguma coisa que ela quer muito. E aí pode ser profissional, pode ser que ela tenha tendência a procurar estudar alguma coisa, ou uma busca mesmo até mais espiritual, porque vai estar nisso, vai estar nessa busca em querer alguma coisa e tá muito ali mais profundo nela do que nem ela é capaz de saber, tá? Sabe assim? Eu vejo, é como se também pessoas viessem falar uma coisa e depois outras pessoas vêm falar outra, e aí ela não sabe exatamente o que fazer, como se tivesse alguém dando pitaco. Esclarece sobre a parceira do Rodolfo aí nesse período de um ano. Então tem a ver com casamento, tá, gente? Tem a ver com querer. Pode ser que esteja propício a eles realizarem votos de casamento, assim como pode ser que seja somente ali desejos dela de que algo se realize e que talvez não venha a se realizar. Mas tá bem a favor dela. Confirma pra mim a parceira do Rodolfo nesse período, sim. Sim, com certeza. Não, gente, eu vejo aqui ou comemoração por causa de uma possível gravidez, ou uma comemoração por causa de um batizado, ou um compromisso, noivado. Tá muito nesse sentido para ela, assim, um pedido, convite. Para ela tá bem expectado. Vamos ver, né, se eles conseguem aqui superar isso que tem aqui no meio do caminho deles. Porque eu vejo ele pesando, o Rodolfo pesando prós e contras nesse relacionamento. E aí a gente precisa entender que ele é uma questão até kármica dele, se realmente ele vai... Na verdade, eu vejo assim, sabe? Durante todo o ano. Agora que em junho pode acontecer alguma coisa aí, uma novidade, isso pode. E o mês de julho? No mês de julho...
tá bem aspectado para o Rodolfo. No mês de julho, ele consegue realizar-se. Aqui tem bastante realização. Eu vejo, é como se o que ele queria, aqui até na parte profissional dele, ele queria arriscar, parece que ele consegue. Deixa eu só... Tá, então o que vai estar em alta aqui em julho de 2024 para o Rodolfo é algum fechamento de ciclo, tá? Ao mesmo tempo que o Rodolfo ele tem na profissão dele conquistas, que eu vejo conquistas aqui para ele, realizações, novos recomeços, que é o tanto que ele queria, né? Algum desafio. Porém, exatamente ele vai precisar fechar outros ciclos, que pode ser de algo que ele gostava muito, que ele tenha que abrir mão, mas ele consegue. Ele consegue. São duas coisas que ele gosta de fazer muito, e aí ele vai ter que abrir mão de uma dessas coisas. Apesar de que tá mostrando muito alguma coisa aqui relacionada ao coração, essa parte mais amorosa, talvez até mesmo uma decepção amorosa, vamos deixar aqui. Por quê? Porque a carta do livro, ela diz que falta mais informação, falta coisas acontecerem. Então vai depender ainda disso aqui, mas tem coisa para acontecer no mês de julho que vai depender dessas energias aqui se concretizando. Então eu vou falar somente as tendências para não cravar nada aqui. Por quê? Porque eu vejo ele recomeçando algo, mas ainda sem finalizar direito o que tinha que finalizar. Ele precisa finalizar alguma coisa. Ele precisa abrir mão, decidir, tá? Algo que ele goste. Principalmente na carreira dele, na área profissional. Ou ele vai aprender algo novo, ou arriscar em algo novo. Agora, que pro relacionamento pode ser que haja uma decepção. Vamos ver então. De qualquer forma, eu vejo esse homem abandonando alguma coisa e indo é como se fosse indo para um outro lugar. Pode ser, gente, até morar em outra cidade, tá? Não vamos descartar isso, de morar em outra cidade, ou um lugar que ele gostava muito de morar, de ficar um pouco longe da pessoa amada. Pode ser isso também, que a gente acaba vendo aqui, parece que meio que uma forma de abrir mão, né, da pessoa que ama, de estar perto. Aí pode ser um afastamento aqui por conta de viagens também, né? Não vamos descartar essa hipótese, tá? Mas que tem sim algo que ele vai ter que escolher, algo que vai ser melhor para ele, uma coisa que ele vai ter que olhar para o futuro, ele vai ter que olhar para frente, mesmo com dor. Agosto. No mês de agosto aqui, ele já tá mais recuperado. Ele tá recuperado do que aconteceu nesse mês. Como eu falei, o mês anterior, o mês de julho, tem alguma decepção e ao mesmo tempo ele tem uma conquista, sabe? Duas coisas que acontecem, uma boa e uma ruim. E aí fica difícil celebrar assim, porque, putz, ao mesmo tempo que acontece uma coisa tão boa, mas tem outra aqui que dói, bem difícil. Só que ele vai pro mês de agosto mais forte, mais maduro. É um mês paternal, mês de agosto é um mês paternal. Pode ser que ele esteja mais ligado com o pai, com uma tendência a querer decidir, a cuidar da pessoa, das pessoas que estão perto dele. Pode receber prêmio, tanto no mês de julho quanto no mês de agosto. O Rodolfo tem aí uma boa energia, né, uma boa vibração para ele receber prêmios, para ele alcançar um top aí nas paradas aí na música. Ele tem conquistas aqui, tanto como uma possível paternidade para ele, ou como um prêmio por causa da carreira dele, um reconhecimento de algo. Em setembro de 2024, ele vai estar mais racional, vai ter que ser mais racional. É aí onde ele começa a pesar algumas coisas na balança, tá? Eu vou só clarificar aqui qual é a área. Então,
Pode ser questões na justiça, que eu falei que esse ano, né, tem a tendência a acontecer, esse período de um ano, né, até o outubro de 2024. Então, sim, hein? Pode ter aí questões na justiça. Ele pode também, além da questão da justiça, mesmo, né, como eu falo, questão da justiça, questões burocráticas, coisas que ele tem que declarar aí. Além disso, ele pode estar muito mais impulsivo para para brigar mais com as pessoas, estar um pouco brigão. Por quê? Porque ele vai estar com um senso de justiça. Ele pode se sentir injustiçado em alguma situação ou com relação a alguém, e aí ele pode vir esbravejar isso, ele pode externalizar mais isso. Como eu falei, ele tem a tendência a se expressar, ter de vez em quando uma língua afiada, e esse é o período aqui no mês de setembro onde essa língua afiada vai estar mais expressiva. Deixa eu pegar o baralho cigano aqui. Então pode ser que ele precise ponderar mais nas palavras dele, ser mais racional, ele vai começar a refletir isso mesmo, entende? Tirar tudo aquilo que não serve mais para ele. Então eu vejo ele se afastar, talvez ele precise, inclusive, tirar alguém aí do caminho dele, né? Despedir, vamos lá, pode ser despedir alguém, pode ser um amigo, traíra, né? Pode ser nesse sentido assim, mas tem uma pessoa que está mais para ser concorrente dele do que parceiro. Ele vai precisar ter mais sabedoria para lidar com algumas coisas aqui, então, porque ele pode sair perdendo. Se ele não souber conter essa agressividade assim, né? Conter esses impulsos, essa sensação de injustiça, de que alguma coisa está errada, ele vai lá, fala algo que não deveria e aí ele vai ter que ser processado. É um exemplo do que pode acontecer aí nesse período de setembro. E aí no mês de outubro, eu já tinha dado um spoiler, né? Sobre ele realmente finalizar. Aqui não tem jeito, tá, gente? O mês de outubro, ele tá muito ligado a final de ciclo. E aí pode ser que no mês de setembro também ele tenha que lidar, voltando para o mês de setembro um pouquinho, ele tenha que lidar com fake news. E aí é onde outubro esclarece mais as coisas para ele, tá bom? Deixa eu pegar aqui o baralho cigano. Então eu vou dizer todas as possibilidades aqui, né, nesse período aí de final de outubro, que é assim, pode ser ele ter que lidar com mentiras, onde ele encerra ali aquele ciclo que estava tendo. Talvez ele, do mês de setembro para o mês de outubro, ele tenha que estar combatendo fake news, aí ele encerra esse ciclo, ele sai vitorioso em alguma situação aqui. Agora, pode também ter aqui algumas perdas, mas essas perdas no sentido mais emocional. E aí pode ser um amigo que ele tenha que lidar, ou algo que esse mês de outubro ele pode trazer assim uma certa tristeza, ele precisa desse desapego. Aí a gente pode falar também de mudanças, tá? Então, se a gente volta um tempo atrás aqui, onde eu disse que ele precisava decidir, talvez de sair de um local, então pode ser que ele só tinha tomado a decisão e que finalmente em outubro é quando ele de fato se muda. Então antes aqui ele toma uma decisão, diz que vai precisar mudar alguma coisa, sair para algum lugar, porque tem essa transição. Eu vejo muito movimento no mês de outubro e principalmente viagem, principalmente como se ele estivesse carregando bagagens e principalmente despedidas também, tá? É um meio período de despedidas. Então eu vou encerrar por aqui essa previsão. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem gosta da Juliette, eu vou trazer da Juliette e outros famosos também. Vou trazer famosos que eu ainda não tinha tirado, também eu vou trazer para o canal. E não esquece que eu também vou tirar para os signos todo mês. Então fica ligado, se inscreve aí no canal e até mais.